Ela esqueceu de se maquiar para o encontro às cegas. Chegou de cara lavada, cansada, sem vontade nenhuma. Música. Não sabia que ele era milionário. Impecável. Isabela pensou, isso vai ser um desastre. Música. Mas quando Tiago a viu assim, sem maquiagem, sem pretensões, música, sua reação foi algo que ninguém esperava. Isabela se deu conta quando já estava no táxi. Nem rímel, nem batom, nada. Música fechou os olhos e deixou a cabeça cair contra o encosto do banco. 12 horas no Hospital das Clínicas, cobrindo o turno da Sandra, que tinha faltado outra vez, sem avisar, e a única coisa que ela queria era chegar em casa e se jogar na cama. Mas então o celular vibrou com o lembrete encontro às cegas, Café Jardim 7 da noite. E saiu disparada sem sequer passar pelo banheiro. Agora, estava a caminho de conhecer um desconhecido com o rosto lavado e um rabo de cavalo que nem sequer estava bem feito. Perfeito. Podia pedir ao taxista que desse a volta, cancelar e inventar algo, mas já estavam chegando. O Café Jardim apareceu na frente dela com aquelas janelas enormes e a luz quente que fazia tudo parecer de filme, o tipo de lugar aonde nunca ia, o tipo de lugar onde definitivamente não se encaixava com aquela aparência. Pagou, murmurou um obrigada e saiu. O ar frio bateu no seu rosto. Por um segundo pensou em ir embora, mas seus pés já estavam caminhando em direção à porta. O encontro tinha sido ideia de Laura, sua melhor amiga desde a faculdade. Fazia meses que ela insistia que Isabela precisava sair conhecer gente, parar de se esconder nos plantões duplos. Laura conhecia alguém que conhecia alguém, e assim surgiu o nome Tiago. Era só isso. Tiago sem sobrenome, sem foto, sem nada, além de um vago autoeducado interessante. Isabela tinha aceitado só para que Laura a deixasse em paz, e agora estava ali prestes a entrar com o rosto nu e o ânimo lá no chão. Empurrou a porta. O calor do lugar a recebeu. Havia gente, mas não muita. Conversas baixas, risadas controladas, xícaras suando contra os pratos, tudo muito diferente do caos do hospital. Uma garçonete jovem se aproximou sorrindo. Mesa para uma. Não tem uma reserva no nome de Tiago Menezes. A moça checou seu caderno. Ah, sim, o Sr. Menezes já chegou. Ele está no terraço. Siga-me. Isabela sentiu um baque no peito. Ele já estava ali. Caminhou atrás da garçonete entre as mesas, consciente de tudo. Do barulho de seus tênis velhos contra o piso de seu moletom, amassado de seu rosto sem nada. Saíram para o terraço plantas penduradas por todos os lados, luzes, de pisca-pisca mesas pequenas. E então o viu. Tiago Menezes estava de pé, olhando para a rua, as mãos nos bolsos de um casaco preto, que parecia caro mesmo de longe alto, como Laura tinha dito. Cabelo escuro penteado para trás, mandíbula marcada, tudo nele dizia dinheiro sem precisar abrir a boca. Isabela quis desaparecer. Aquele homem não só estava fora do seu alcance, estava em outro planeta. Senhor Menezes, sua convidada chegou. Tiago se virou. Seus olhos castanho escuros encontraram os de Isabela. Houve um momento em que ela esperou ver decepção, desconforto, talvez até tédio, mas ele sorriu. Não um sorriso educado de compromisso, algo real que mudou todo o seu rosto. Isabela disse o nome dela como se já o conhecesse. Ela mal conseguiu assentir. Tiago se aproximou e estendeu a mão. Muito prazer. Isabela apertou sua mão firme e quente. Igualmente, sua voz saiu mais rouca que o normal. Sentaram-se frente a frente em uma mesa junto à varanda. A garçonete lhes deu os cardápios e se foi. Isabela cravou os olhos nas letras, embora não estivesse lendo nada. Sentia o olhar de Tiago sobre ela. Espero não ter te feito esperar. Você chegou na hora certa. Sua voz era grave e tranquila, sem nenhum sinal de que estivesse decepcionado. Isabela levantou o olhar. Tiago a olhava com atenção, mas não de forma incômoda. Havia interesse em seus olhos. Curiosidade. Laura me disse que você é enfermeira. Isabela assentiu. Hospital das Clínicas, plantão de emergência. Deve ser pesado. Mas eu gosto. Nunca sei o que vai acontecer. Cada dia é diferente. Tiago sorriu outra vez. Suponho que isso tenha seu lado bom, a adrenalina. Sim, algo assim. Isabela sentiu que a tensão começava a ceder um pouco. Havia algo em como Tiago a olhava, em como ouvia, que não a fazia se sentir tão exposta como havia pensado.
E você se animou a perguntar. Laura foi muito misteriosa, só me disse seu nome. Tiago soltou uma risada curta. Laura é boa para o drama. Eu trabalho no mercado imobiliário. Desenvolvimento de projetos comerciais e residenciais. Claro, isso explicava o casaco que provavelmente custava o que ela ganhava em 3 meses. Deve ser interessante. Tem seus momentos. Tiago fez uma pausa, mas também pode ser solitário. Muito tempo em escritórios, reuniões eternas, jantares de negócios onde todos falam, mas ninguém diz nada que valha a pena. Isabela o olhou surpresa. Não esperava essa resposta. Não de alguém que parecia ter tudo sob controle. Parece exaustivo, mas de outra forma. Por isso aceitei este encontro. Precisava de algo real, algo sem agendas ou interesses por trás. As palavras ficaram flutuando entre eles. Isabela sentiu algo estranho no peito. Alívio misturado com vulnerabilidade porque tinha chegado se sentindo inadequada, deslocada, exposta. Mas Tiago acabara de admitir que ele também procurava algo autêntico, que também estava cansado das aparências. A garçonete voltou para anotar o pedido. Isabela pediu um café americano, Tiago um expresso duplo. Quando ficaram sozinhos de novo, foi ele quem falou primeiro. Sabe qual foi a primeira coisa que pensei quando te vi? Isabela negou com a cabeça. Que você era a primeira pessoa em muito tempo que não tentava me impressionar. Isabela piscou. O quê? Você não está usando maquiagem, está com o cabelo preso sem muito esmero, e ainda assim entrou aqui de cabeça erguida. Eu gostei disso. Isabela sentiu as bochechas esquentarem. Não foi de propósito. Tive um dia longo e me esqueci de me arrumar. Eu sei, e foi justamente disso que eu gostei. Que você não está aqui fingindo, está sendo você. Isabela não soube o que dizer. Toda a ansiedade que trazia desde o táxi se dissipou naquele instante, substituída por algo completamente inesperado. A sensação de que alguém a estava vendo de verdade, não julgando apenas vendo. Tiago se inclinou um pouco para a frente, seus olhos fixos nos dela. Isabela, não sei o que te disseram sobre mim, mas quero te dizer algo desde já. Não me interesso por aparências. Estive rodeado disso toda a minha vida e estou farto. O que busco é algo verdadeiro e acho que com você poderia encontrar. Isabela engoliu em seco. Algo dentro dela se moveu. Não sabia se ainda podia acreditar nele, mas pela primeira vez em muito tempo queria tentar. A conversa fluiu depois disso. Tiago perguntou sobre seu trabalho, por que tinha escolhido enfermagem, o que era o mais difícil nas emergências. Isabela falou sobre as noites longas, sobre os pacientes que ficavam gravados, sobre a satisfação de salvar uma vida e a impotência de perder outra. Tiago ouvia, de verdade ouvia. Não apenas esperava sua vez de falar, fazia perguntas, se interessava. Isabela perguntou sobre sua empresa, sobre como tinha começado no mercado imobiliário. Tiago contou que tinha herdado o negócio de seu pai, mas que teve que reconstruí-lo quase do zero depois de uma fase ruim. Falou da pressão das expectativas da solidão que vem com o sucesso. Não o disse com amargura, apenas com honestidade. O café chegou. Isabela segurou o seu entre as mãos, sentindo o calor atravessar a cerâmica. Tiago bebeu seu expresso de um só gole, como se precisasse do golpe de cafeína. Você tem família aqui? Perguntou Isabela. Minha mãe mora em Florianópolis. Meu pai morreu há 5 anos. Tenho um irmão mais novo, mas ele está nos Estados Unidos. Não nos vemos muito. Isabela assentiu. Eu tenho minha mãe e minha irmã. Elas moram em Belo Horizonte. Não as vejo tanto quanto gostaria por causa do trabalho. Sente falta delas o tempo todo. Tiago sorriu com tristeza. Sei como é. Houve um silêncio confortável. O tipo de silêncio que não precisa ser preenchido com palavras vazias. Isabela olhou para as luzes penduradas sobre eles, o céu escurecendo atrás dos prédios. Sentia algo estranho, algo que não sentia há anos. Calma, conexão, possibilidade. Tiago quebrou o silêncio. Posso ser honesto com você? Isabela o olhou. Claro. Quando a Laura me falou de você, eu aceitei porque confio no critério dela, mas não esperava isso. Não esperava me sentir tão à vontade com alguém no primeiro encontro. Isabela sentiu um sorriso surgir. Eu também não, na verdade, quase voltei no táxi. Tiago riu. Por quê? Porque achei que não estava apresentável. Que você chegaria todo elegante e eu com essa aparência e você se arrependeria. Tiago balançou a cabeça.
Isabela, se tem algo que aprendi, é que a elegância não tem nada a ver com a roupa, tem a ver com como você se apresenta ao mundo. E você chegou aqui sendo você mesma. Isso é a coisa mais elegante que vi em muito tempo. Isabela sentiu as palavras travarem um nó diferente do que trouxera antes, um de emoção, de esperança. Obrigada, murmurou. Tiago estendeu a mão sobre a mesa. Isabela a pegou. Seus dedos se entrelaçaram, quentes, firmes, reais. Gostaria de te ver de novo, disse Tiago. Se você quiser. Isabela assentiu. Eu gostaria. A semana seguinte foi estranha para Isabela. Não ruim, apenas estranha, porque toda vez que tinha um momento livre no hospital, toda vez que se sentava para comer algo rápido entre um paciente e outro, pensava em Tiago, em suas palavras, em como ele a tinha olhado, em como suas mãos tinham se entrelaçado sobre a mesa do café e nenhum dos dois quis soltar primeiro. Laura ligou para ela na quarta-feira de manhã, quando Isabela mal tinha chegado em casa, depois de um plantão noturno que a tinha deixado exausta. Então, me conta tudo, exigiu Laura antes que Isabela pudesse sequer dizer alô. Isabela se jogou no sofá ainda de uniforme. Foi bom. Bom não me diz nada, insistiu Laura. Me dê detalhes, como ele é, o que ele te disse, você gostou dele. Isabela fechou os olhos. Um sorriso involuntário apareceu em seu rosto. Sim, eu gostei dele. Laura gritou do outro lado da linha. Eu sabia. Sabia que vocês iam se conectar. Ele já te procurou de novo. Isabela sentiu uma pequena pontada de ansiedade. Ainda não, mas combinamos de nos ver de novo. O silêncio de Laura foi suficiente para Isabela saber o que vinha. E se ele não me procurar de novo, perguntou antes que Laura pudesse dizer algo. Ai, Isabela, não começa com isso. Claro que ele vai te procurar. Você não viu como ele te olhou? Não, não vi porque não estava lá, Laura. Mas eu conheço o Tiago há anos. Ele é dos bons. Se ele disse que ia te procurar, ele vai. Isabela queria acreditar nela, mas havia algo nela que não conseguia evitar a dúvida. Tinha conhecido homens antes que diziam coisas bonitas no momento e depois desapareciam como se nada tivesse acontecido. Homens que pareciam interessados até que deixavam de estar. E Tiago era diferente. Sim, mas também era milionário bonito, bem-sucedido. O que ele poderia querer com ela de verdade? Confia um pouco. Isabela disse Laura com suavidade, como se lesse sua mente. Nem todos são como os caras com quem você saiu antes. Eu sei. É que não quero criar expectativas, pois já é tarde para isso, meu amor. Ouvi na sua voz. Você já criou? Isabela riu apesar de si mesma. Você é insuportável. E você me ama por isso. Agora vai dormir. Você está com uma cara péssima. Obrigada. De nada desligaram. Isabela ficou olhando para o teto de seu pequeno apartamento. O celular ainda na mão. Laura tinha razão, ela já tinha criado expectativas, e era isso que mais a assustava. Na quinta-feira à tarde, enquanto checava o prontuário de uma paciente na estação de enfermagem, seu celular vibrou. Uma mensagem de um número desconhecido. Oi, Isabela. É o Tiago. Espero não estar te incomodando no trabalho. Só queria saber se você ainda está interessada em nos vermos de novo. Tem um lugar que eu gostaria de te mostrar. Se você tiver tempo neste fim de semana, poderíamos ir. Isabela leu a mensagem 3 vezes antes de responder. O coração batia rápido, mas tentou manter a calma. Oi, Tiago. Não incomoda. Eu adoraria. Que dia fica bom para você? A resposta chegou quase imediatamente. Sábado à tarde. Posso passar para te pegar se me der seu endereço. Isabela hesitou. Dar seu endereço significava que ele saberia onde ela morava, que veria seu prédio velho com a pintura descascada e as escadas que rangiam, que veria a diferença entre o mundo dele e o dela, mas também significava confiar um pouco. Como Laura tinha dito, sábado está perfeito. Te mando meu endereço. Ótimo, nos vemos então. Isabela deixou o celular sobre a mesa e exalou. Sandra, sua colega, a olhou com curiosidade do outro lado da estação. Quem era ninguém? Sandra sorriu. Ninguém não te deixa com essa cara. Isabela balançou a cabeça, mas não conseguiu evitar sorrir também. O sábado chegou mais rápido do que esperava. Isabela passou a manhã limpando seu apartamento, embora soubesse que Tiago não subiria. Passou 1 hora em frente ao armário tentando decidir o que vestir.
Nada muito arrumado porque não queria parecer que estava se esforçando demais, mas também nada tão simples que parecesse que não se importava. No final, escolheu um jeans, uma blusa branca e uma jaqueta jeans. Maquiou-se desta vez não muito só o suficiente para se sentir mais segura. Rímel um pouco de blush batom nude. Prendeu o cabelo em um rabo de cavalo, mas desta vez se certificou de que ficasse bom. Às 3 da tarde, o interfone tocou. Isabela desceu as escadas tentando controlar o nervosismo. Abriu a porta do prédio e lá estava Tiago. Jeans escuros, suéter cinza, uma jaqueta de couro que parecia macia e cara o cabelo um pouco bagunçado, mas de forma intencional. Sorriu quando a viu. Oi? Oi? Pronta? Isabela assentiu. Tiago a guiou até um carro preto estacionado em frente ao prédio. Não era ostensivo, mas também não era barato. Abriu a porta do passageiro para ela. Isabela subiu sentindo o cheiro de couro novo e uma loção masculina que ela gostou mais do que deveria. Tiago entrou do outro lado e ligou o motor. Para onde vamos? Perguntou Isabela enquanto afivelava o cinto. É surpresa, mas acho que você vai gostar. Isabela o olhou de soslaio. Não gosto muito de surpresas. Tiago riu. Desta você vai gostar. Confia em mim. Essa palavra outra vez, confiar. Isabela se recostou no banco e decidiu tentar. Dirigiram em silêncio por um tempo. Não era desconfortável, apenas tranquilo. Tiago tinha uma playlist tocando baixinho, música instrumental jazz suave. Isabela olhava pela janela como a cidade ia ficando para trás. Há quanto tempo você mora na cidade? Perguntou Tiago depois de um tempo. 7 anos. Vim para estudar enfermagem e acabei ficando. Você gosta às vezes. Outras vezes sinto falta de Minas. Sinto falta da tranquilidade. Aqui tudo é muito rápido. Tiago assentiu. Eu entendo. Eu nasci aqui, mas às vezes penso em ir embora. Procurar algo mais simples. Por que não faz isso? Porque tudo está aqui. Minha empresa, minhas responsabilidades, minha vida. Mas às vezes sinto que minha vida não é realmente minha. Isabela o olhou. Havia algo em sua voz. Cansaço, talvez resignação. Como assim, Tiago suspirou? É que há anos faço o que se supõe que eu deva fazer, construir a empresa, manter o legado do meu pai, ser bem-sucedido. Mas às vezes não sei se é isso que eu realmente quero ou se é apenas o que aprendi a querer. Isabela não soube o que dizer. Tinha esperado que alguém como Tiago tivesse tudo resolvido, que sua vida fosse fácil. Mas ouvi-lo falar assim a fez perceber que todos carregavam algo, que dinheiro e sucesso não significavam que você estivesse completo. E o que você realmente quer? Perguntou com suavidade. Tiago a olhou de soslaio, um sorriso triste nos lábios. Ainda estou descobrindo, mas acho que tem a ver com encontrar algo que me faça sentir vivo de verdade, não apenas ocupado. Isabela sentiu algo se mover em seu peito. Conexão, empatia. Algo mais. Chegaram a um lugar que Isabela não reconheceu, uma estrada de terra que subia por uma colina. Tiago estacionou o carro em um mirante pequeno. Diante deles se estendia toda a cidade, os prédios brilhando sob o sol da tarde. As montanhas ao fundo, o céu começando a se tingir de laranja. É lindo, murmurou Isabela. Venho aqui quando preciso pensar, disse Tiago. Quando tudo fica barulhento demais. Desceram do carro. Tiago tirou uma manta do porta-malas e a estendeu sobre a grama. Sentaram-se um ao lado do outro, olhando a paisagem. Obrigada por me trazer, disse Isabela. Obrigado por vir. Tiago a olhou. Isabela sentiu a intensidade de seu olhar. Não era invasivo, era quente. Honesto. Isabela, quero que você saiba uma coisa. Ela se virou para olhá-lo. Sei que mal nos conhecemos, mas sinto que com você posso ser eu mesmo. Não preciso atuar nem fingir, e isso não acontece comigo com muita gente. Isabela sentiu a emoção queimar no peito. Eu também me sinto assim. Tiago sorriu. Fico feliz, porque gostaria de continuar te vendo, te conhecer de verdade, sem pressa, sem pressões. Isabela assentiu. Um sorriso tímido em seus lábios. Eu gostaria disso. Ficaram ali até o sol se pôr, completamente falando de tudo e de nada, de infância, de sonhos, de medos. Isabela contou sobre sua irmã, de como ela queria ser bailarina, mas acabou estudando contabilidade. Tiago contou sobre seu irmão, de como se distanciaram depois da morte do pai. Quando voltaram para o carro já era noite.
Tiago a levou de volta ao seu prédio. Estacionou em frente à porta e ficaram sentados em silêncio por um momento. Isabela não queria descer ainda. Não queria que terminasse. Tiago quebrou o silêncio. Posso te ver de novo na próxima semana. Isabela sorriu. Sim, eu gostaria. Tiago devolveu o sorriso. Perfeito. Isabela abriu a porta, mas antes de descer, Tiago segurou sua mão suavemente. Ela parou. Obrigado por hoje, disse ele. Obrigada a você. Se olharam por mais um segundo. Então Isabela desceu do carro e fechou a porta. Subiu as escadas de seu prédio, com o coração batendo rápido, um sorriso que não conseguia apagar. Quando entrou em seu apartamento, seu celular vibrou. Uma mensagem de Tiago. Cheguei em casa. Descanse bem. Isabela respondeu. Você também. Boa noite. Deixou-se cair no sofá, o celular contra o peito. Ainda tinha medo, ainda duvidava, mas pela primeira vez em muito tempo sentia que talvez valesse a pena arriscar. As semanas seguintes passaram de uma maneira que Isabela não esperava. Tiago cumpriu sua palavra. Ele a procurou não uma, mas várias vezes. Mensagens pela manhã perguntando como ela tinha dormido, ligações curtas à tarde quando ela saía de seu turno, convites para jantar, para caminhar, para simplesmente ficarem juntos, sem necessidade de fazer nada extraordinário. E Isabela, que havia passado anos construindo muros ao redor de seu coração, sentiu como esses muros começavam a rachar. Não desmoronavam de uma vez, mas as rachaduras estavam lá. Numa quinta-feira à noite, depois de um plantão particularmente exaustivo, Isabela chegou ao seu apartamento e encontrou uma caixa em frente à sua porta. Não havia remetente, mas ela sabia quem a tinha enviado. Dentro havia uma garrafa térmica de aço inoxidável com um bilhete escrito à mão. Para que seu café se mantenha quente nesses plantões longos. Cuide-se. T. Isabela sentiu algo quente se expandir em seu peito. Não era o presente em si, era o gesto. Era que Tiago tinha pensado nela no seu dia a dia, nas pequenas coisas que tornavam sua vida mais difícil. Tirou uma foto da garrafa e enviou para ele. Obrigada. Não precisava. A resposta chegou rápido. Eu quis. Isabela sorriu e deixou o celular de lado. Preparou algo rápido para jantar, tomou um banho e foi para a cama. Mas antes de dormir, olhou para a garrafa térmica em sua mesa de cabeceira e sentiu algo que não sentia há muito tempo. Esperança. No sábado seguinte, Tiago a convidou para seu apartamento. Isabela hesitou no início não porque não quisesse ir, mas porque sabia o que isso significava. Mais um passo. Uma porta que, uma vez aberta, não poderia ser fechada facilmente, mas aceitou. Tiago morava em uma torre em uma das áreas mais nobres da cidade. Isabela chegou de táxi sentindo novamente aquela sensação de não pertencer. O saguão era todo de mármore e vidro. O porteiro a olhou com uma mistura de curiosidade e desconfiança antes de ligar para o apartamento de Tiago para confirmar. Isabela subiu no elevador vendo os números aumentarem até o 23º andar. As portas se abriram direto para um corredor privativo com apenas 2 portas. Tiago a esperava em uma delas. Oi? Oi? Entra. Isabela entrou e teve que fazer um esforço consciente para não ficar de boca aberta. O apartamento era enorme, janelas do chão ao teto, com vista para toda a cidade, móveis modernos, mas confortáveis. Uma cozinha aberta que parecia saída de uma revista. Tudo impecável, tudo perfeitamente arrumado. É bonito, disse Isabela, ciente de que bonito não era suficiente para descrever aquele lugar. Tiago fechou a porta atrás dela. Obrigado, embora na verdade eu quase não fico aqui. Isabela o olhou. Por quê? Trabalho muito e quando chego só quero dormir. Não sei. Às vezes sinto que este lugar é mais um investimento do que um lar. Isabela caminhou em direção às janelas. A vista era impressionante. A cidade se estendia até onde a vista alcançava. As luzes começavam a acender com o entardecer. Deve ser solitário, disse sem pensar. Tiago se aproximou e parou ao lado dela. É. Por isso gosto quando você vem. Faz com que pareça menos vazio. Isabela sentiu um nó na garganta. Não sabia como responder a isso. Tiago apontou para a cozinha. Eu fiz o jantar.
Bom, tentei fazer. Não sou o melhor cozinheiro, mas quis tentar. Isabela sorriu. O que você fez, macarrão? Nada chique. Espero que goste. Sentaram-se no balcão da cozinha. Tiago serviu 2 pratos de macarrão com molho de tomate e manjericão. Não estava perfeito, mas parecia bom. Isabela provou um bocado. Está bom. Tiago riu. Você não precisa mentir. Tudo bem se não gostar. Não estou mentindo. De verdade está bom? Tiago a olhou com aqueles olhos castanhos que sempre pareciam ver mais do que ela queria mostrar. Fico feliz. Comeram em um silêncio confortável. Isabela percebeu que com Tiago os silêncios nunca eram desconfortáveis. Não havia necessidade de preencher cada segundo com palavras. Podiam simplesmente estar. Depois do jantar, foram para a sala. Tiago colocou música baixinha, um pouco de jazz de novo. Isabela se sentou no sofá. Tiago sentou-se ao lado dela, não muito perto, mas o suficiente para que seus braços quase se tocassem. Posso te perguntar uma coisa? Disse Tiago depois de um tempo. Isabela assentiu. Por que você tem tanta dificuldade em confiar? Isabela sentiu seu corpo se enrijecer. Não esperava essa pergunta. Não assim tão direta. Não sei do que você está falando. Sabe sim. Tiago a olhou sem julgar, apenas com curiosidade. Eu vejo como você se fecha toda vez que as coisas ficam mais sérias. Como você duvida. Como se estivesse esperando que eu desapareça a qualquer momento. Isabela desviou o olhar. Não sabia se ficava com raiva ou agradecia por ele tê-la visto tão claramente. Não é pessoal. É que já estive em situações antes em que pensei que algo era real e não era. Tiago assentiu. Entendo. O que aconteceu? Isabela exalou. Há 3 anos eu saí com alguém, um médico do hospital. As coisas iam bem, ou era o que eu pensava, até que descobri que ele tinha namorada. Uma namorada com quem ele estava há 4 anos e com quem estava prestes a se casar. Tiago franziu a testa. Sinto muito. Eu não sabia. Ninguém sabia. Eu não, música, sabia. E quando o confrontei, ele me disse que nunca tinha sido nada sério entre nós, que eu tinha interpretado as coisas mal. Isabela sentiu o nó na garganta novamente. Depois disso, decidi que era mais fácil não arriscar, que era melhor ficar sozinha do que me sentir tão estúpida de novo. Você não foi estúpida. Ele foi um imbecil. Isabela riu sem humor, talvez. Mas me deixou claro que não posso confiar no que as pessoas dizem, apenas no que elas fazem. Tiago ficou em silêncio por um momento, depois falou com uma voz suave, mas firme. Você tem razão. As palavras não significam nada se não forem acompanhadas de ações. Por isso, não vou te prometer coisas que não posso cumprir. Não vou te dizer que isso vai ser perfeito ou que nunca vamos ter problemas. Mas posso te dizer que não vou desaparecer, que quando digo que quero estar com você, estou falando sério. Isabela o olhou. Havia algo em seus olhos. Sinceridade e vulnerabilidade. Porque eu... Perguntou em voz baixa. Porque você é real, porque você não finge. Porque quando estou com você não preciso ser Tiago Menezes, o empresário. Posso ser apenas Tiago. E isso eu não senti com mais ninguém. Isabela sentiu as lágrimas ameaçando sair. Ela assegurou. Tenho medo, admitiu. Eu sei. Eu também. Isabela piscou surpresa. Você... De que você tem medo de não ser suficiente para você? De que você perceba que minha vida é um desastre controlado e se canse de que isso que sinto seja cedo demais e te assuste. Isabela sentiu algo se quebrar dentro dela. Não o tipo de quebra que dói, o tipo que liberta. Se aproximou de Tiago. Ele a recebeu envolvendo-a com seus braços. Isabela apoiou a cabeça em seu peito, ouvindo as batidas de seu coração estáveis, reais. Não sei como fazer isso, murmurou contra a sua camisa. Eu também não, mas podemos descobrir juntos. Isabela fechou os olhos. Pela primeira vez em anos, sentiu que talvez pudesse soltar um pouco o controle, que talvez pudesse se permitir sentir sem ter todas as respostas. Ficaram assim por um longo tempo abraçados no sofá daquele apartamento enorme que já não parecia tão vazio. Quando Isabela finalmente levantou a cabeça, Tiago a olhava com uma intensidade que lhe tirou o fôlego. Posso te beijar? Perguntou ele em voz baixa. Isabela assentiu, incapaz de falar. Tiago se inclinou devagar, dando-lhe tempo para mudar de ideia, mas ela não o fez. Seus lábios se encontraram suave no início hesitante, depois mais profundo, mais seguro.
Isabela sentiu todo o seu corpo responder como se cada terminação nervosa estivesse despertando depois de um longo sono. As mãos de Tiago se moveram para sua cintura, atraindo-a para mais perto. As mãos de Isabela subiram para seu pescoço, enroscando-se em seu cabelo. O beijo se desfez eventualmente, ambos respirando rápido, as testas juntas. Isabela abriu os olhos e encontrou Tiago olhando para ela com algo que só podia descrever como espanto. Faz semanas que eu quero fazer isso, admitiu ele. Eu também, sussurrou Isabela. Tiago sorriu, um sorriso completo que iluminou todo o seu rosto. Isabela não pôde deixar de sorrir também. Se beijaram de novo. E de novo. Cada vez mais fácil que o anterior, como se seus corpos estivessem aprendendo o idioma um do outro. Quando finalmente se separaram, Isabela percebeu que já era tarde. Eu deveria ir, disse sem muita convicção. Você pode ficar, tenho um quarto de hóspedes, ou você pode ficar aqui comigo, sem pressões, só para ficarmos juntos. Isabela pensou. A parte racional de seu cérebro dizia para ela ir para não acelerar as coisas. Mas outra parte, uma parte que estava adormecida por muito tempo, dizia para ela ficar, que por uma vez deixasse de pensar tanto e simplesmente sentisse. Eu fico, disse finalmente. Tiago sorriu e a beijou de novo. Ficaram no sofá até o cansaço os vencer. Tiago trouxe uma manta e se acomodaram juntos. Isabela aninhada contra seu peito, seus braços a envolvendo com firmeza. Isabela fechou os olhos, sentindo o sobe e desce de sua respiração. Sentia-se segura, sentia-se vista. Sentia-se pela primeira vez em muito tempo como se estivesse exatamente onde deveria estar. E embora o medo ainda estivesse ali pequeno e persistente em algum canto de sua mente, decidiu ignorá-lo, pelo menos por esta noite. Isabela acordou com a luz do sol entrando pelas janelas. Por um momento não soube onde estava. Então sentiu o braço de Tiago ao redor de sua cintura e tudo voltou. O apartamento, o jantar, a conversa, o beijo. Ela tinha ficado. Virou a cabeça devagar para não despertá-lo. Tiago dormia profundamente, o rosto relaxado, o cabelo desarrumado caindo sobre a testa. Ele parecia diferente assim, mais jovem, mais vulnerável. Isabela sentiu uma ternura estranha no peito. Tentou se mover com cuidado, mas Tiago apertou seu aperto murmurando algo ininteligível. Não vá ainda, disse com a voz rouca de sono. Isabela sorriu. Preciso ir ao banheiro. Tiago abriu um olho. É no corredor. Primeira porta à esquerda. Isabela se levantou do sofá, esticando os músculos dormentes. Caminhou pelo corredor, admirando as paredes quase vazias. Poucas fotografias, nenhum quadro, tudo muito minimalista, muito impessoal. Depois de usar o banheiro, lavou o rosto e se olhou no espelho. Estava com o rímel borrado e o cabelo uma bagunça, mas havia algo diferente em seus olhos. Algo mais suave. Quando voltou para a sala, Tiago já estava de pé, dobrando a manta. Bom dia. Bom dia. Café, por favor. Tiago foi para a cozinha e Isabela o seguiu. Observou-o enquanto preparava a cafeteira, movendo-se com uma facilidade natural. Usava calças de moletom cinza e uma camiseta branca simples normal, tão diferente do homem de terno impecável que havia conhecido no Café Jardim. Dormiu bem? Perguntou Tiago enquanto servia 2 xícaras. Melhor do que esperava. Tiago lhe passou uma xícara. Fico feliz. Isabela tomou um gole. O café estava bom, forte, como ela gostava. Ficaram parados um em frente ao outro na cozinha, tomando café em silêncio. Não era desconfortável, mas havia algo no ar, uma espécie de pergunta não formulada. No que você está pensando? Perguntou Tiago. Isabela hesitou. Em que isso parece bom demais e isso me assusta. Tiago deixou sua xícara sobre o balcão. Por que te assusta? Porque as coisas que parecem boas demais costumam terminar mal. Tiago se aproximou dela. Pegou seu rosto entre as mãos com suavidade. Isabela, nem todas as histórias terminam mal. Algumas sim, mas não todas. E não vamos saber como a nossa termina se não dermos uma chance. Isabela fechou os olhos, sentindo o calor de suas mãos. Queria acreditar nele. Queria tanto acreditar nele. Tenho que ir trabalhar em 2 horas. Música disse, abrindo os olhos. Eu te levo. Não precisa. Eu quero. Isabela assentiu. Terminaram o café e ela pediu emprestado o banheiro novamente para se arrumar o melhor que pôde. Tiago lhe ofereceu uma camiseta limpa, porque a sua estava amassada de ter dormido com ela.
Isabela aceitou. A camiseta ficava enorme, mas era macia e cheirava a ele. O caminho para o hospital foi tranquilo. Tiago colocou a mesma música de jazz de sempre. Isabela olhava pela janela, ciente de sua mão descansando sobre a dela na alavanca de câmbio. Quando chegaram, Tiago estacionou em frente à entrada da emergência. Isabela soltou o cinto, mas antes de descer, Tiago a deteve. Ei, Isabela o olhou. O que você vai fazer no próximo fim de semana? Não sei, provavelmente dormir. Tiago sorriu. Quer ir a algum lugar comigo fora da cidade? Só 2 dias. Isabela sentiu um frio na barriga. Para onde... É surpresa, mas prometo que você vai gostar. Isabela pensou. Ir para fora da cidade significava mais tempo juntos, mais intimidade, mais possibilidades de que isso se tornasse algo que ela não podia controlar, mas também significava mais momentos como os da noite anterior, mais conversas, mais beijos, mais daquele sentimento de estar exatamente onde deveria estar. Tudo bem, eu vou. Tiago sorriu amplamente. Perfeito, passo para te pegar na sexta à noite. Isabela assentiu e saiu do carro. Antes de fechar a porta, inclinou-se para dentro. Obrigada por tudo. Obrigada a você por confiar. Isabela fechou a porta e caminhou em direção à entrada do hospital. No meio do caminho, virou-se. Tiago ainda estava lá esperando que ela entrasse. Ele acenou. Ela devolveu o gesto e entrou. Sandra a recebeu no vestiário com um sorriso enorme. Você está com cara de quem não dormiu em casa. Isabela sentiu o calor subir às bochechas. Cala a boca. Não vou calar. Quem é o mesmo da garrafa térmica? Isabela não conseguiu evitar sorrir enquanto se trocava para o uniforme. Sim, o mesmo. Sandra gritou. Eu sabia. Me conta tudo. Não há muito o que contar. Fiquei no apartamento dele. Dormimos no sofá. Nada mais. Sandra a olhou com ceticismo. Nada mais. Nada mais. Isabela terminou de vestir o uniforme e fechou seu armário, embora tenha havido beijos, muitos beijos. Sandra gritou de novo e Isabela teve que pedir para ela se calar antes que todo o hospital soubesse. O plantão foi longo. 3 pacientes de trauma, 2 infartos e uma menina com apendicite que tiveram que subir para a cirurgia de emergência. Isabela não teve tempo de pensar em nada além de seu trabalho, mas nos momentos de calma, naqueles segundos entre um paciente e outro, pensava em Tiago, em seu sorriso, em como ele a abraçara a noite toda na viagem que tinham planejado. Quando terminou o turno, checou seu celular. 3 mensagens de Tiago. Espero que seu dia não seja tão pesado, que você esteja bem. Cheguei no escritório. Tenho 6 reuniões me esperando, mas só consigo pensar em você. Jantamos em breve. Sim. Isabela sorriu como uma boba no meio do vestiário. Sandra a viu e balançou a cabeça. Você está perdida. Isabela não negou. Aquela semana passou mais devagar do que qualquer outra. Isabela trabalhava, dormia e contava os dias para sexta-feira. Tiago ligava para ela todas as noites. Às vezes, falavam de coisas importantes, outras vezes apenas de bobagens, mas sempre terminavam as ligações da mesma maneira. Descanse bem. Você também. Na quinta à tarde, Laura ligou para ela. Isabela mal tinha chegado ao seu apartamento. Não te vejo há semanas, reclamou Laura. Você tem estado muito ocupada com um certo milionário. Isabela riu. Não são semanas, são só 2. Tanto faz. Me conta o que está acontecendo. Isabela se jogou no sofá. Está acontecendo que acho que estou me apaixonando por ele. Houve silêncio do outro lado. Então Laura falou com voz suave. E isso te assusta muito. Isabela, esse homem está louco por você. Eu vejo isso toda vez que ele fala de você. Você não vai se machucar. Como você pode ter tanta certeza? Porque eu te conheço e porque conheço o Tiago, e sei que vocês dois têm algo real. Não desperdice isso por medo. Isabela fechou os olhos. Eu sei. Estou tentando não fazer isso. Bem, agora me diga o que você vai fazer neste fim de semana, porque, segundo me disseram, você vai viajar. Isabela sorriu. Sim, mas não sei para onde. É surpresa. Laura riu. Esse homem sabe como conquistar alguém. Isabela não respondeu, mas no fundo sabia que Laura tinha razão. A sexta-feira finalmente chegou.
Isabela saiu cedo do plantão, foi para casa, tomou banho, fez uma mala pequena sem saber realmente o que levar. Roupas confortáveis, algo mais arrumado para o caso de precisar sapatos baixos, a garrafa térmica que Tiago lhe dera. Às 7 da noite, o interfone tocou. Isabela desceu com sua mala, o coração batendo rápido. Tiago a esperava encostado em seu carro, jeans, camisa branca, jaqueta de couro. Sorriu quando a viu. Pronta para a aventura. Pronta. Tiago pegou sua mala e a colocou no porta-malas. Depois abriu a porta do passageiro para ela. Isabela subiu. Tiago entrou do outro lado e deu a partida no motor. Você vai me dizer para onde vamos? Ainda não. Isabela balançou a cabeça, mas sorriu. Dirigiram para os arredores da cidade. Isabela olhava pela janela como as luzes iam ficando para trás, substituídas pela estrada escura e pelas estrelas. Tiago mantinha a música baixa de vez em quando, lançava olhares para ela e sorria. Isabela se sentia estranhamente tranquila, como se aquilo fosse a coisa mais natural do mundo. Como se viajar com Tiago para um destino desconhecido fosse algo que ela tivesse feito a vida inteira. Depois de quase 2 horas, Tiago pegou um desvio, uma estrada de terra que subia a montanha. Isabela viu luzes ao longe. Uma casa grande e rústica cercada por árvores. É de um amigo, explicou Tiago. Ele nos emprestou para o fim de semana. É perfeita para se desconectar. Isabela sentiu algo quente no peito. Tiago tinha planejado isso. Tinha pensado no que ela precisava. Tempo longe do caos. Tranquilidade e espaço para simplesmente ser. Ele estacionou em frente à casa. Desceram do carro. O ar era frio e limpo. Cheirava a pinho e terra molhada. Tiago pegou as malas e abriu a porta. O interior era aconchegante. Lareira de pedra, móveis de madeira, janelas grandes com vista para a floresta. Simples, mas bonito. Você gosta? Não era uma pergunta. Eu amo, respondeu Isabela. De qualquer forma. Tiago deixou as malas e se aproximou dela. Pegou-a pela cintura. Eu queria um lugar onde pudéssemos ficar sozinhos, sem distrações. Só você e eu. Isabela sentiu seu coração acelerar. Só você e eu, repetiu. Tiago se inclinou e a beijou suave e lento, promissor. E Isabela soube naquele momento, parada naquela casa no meio do nada, com os braços de Tiago ao seu redor, que não havia mais volta, que havia se apaixonado completamente e irremediavelmente, e pela primeira vez não sentia medo. A primeira noite na casa da montanha foi diferente de tudo que Isabela já havia experimentado. Depois do beijo na entrada, Tiago acendeu a lareira enquanto ela explorava o lugar. Havia 2 quartos, uma cozinha rústica, mas bem equipada, e uma sala ampla com janelas que davam para a floresta. Tudo estava preparado. Tiago tinha trazido comida-vinho. Havia até flores frescas na mesa de jantar. Você pensou em tudo, disse Isabela quando voltou para a sala. Tiago estava ajoelhado em frente à lareira, arrumando os troncos. Virou-se para olhá-la com um sorriso. Eu queria que fosse perfeito. Já é. Jantaram em frente ao fogo. Tiago havia preparado uma tábua de queijos, pão fresco, frutas e vinho tinto. Nada elaborado, mas tudo delicioso. Conversaram sobre coisas simples, sobre a infância de Isabela em Belo Horizonte, sobre como ela decidiu ser enfermeira depois que sua avó adoeceu, e ela viu a diferença que as enfermeiras faziam no hospital. Tiago contou sobre seu pai, um homem duro que nunca expressava afeto, mas que havia construído um império do zero, sobre como ele morreu de um infarto fulminante em seu escritório, deixando Tiago com uma empresa em crise e a responsabilidade de salvá-la. Você sente falta dele? Perguntou Isabela. Tiago olhou para o fogo. Sinto falta da ideia dele mais do que dele mesmo. Nunca fomos próximos. Ele estava sempre trabalhando e quando estava em casa só falava de negócios, de números, de estratégias, nunca de como eu me sentia ou o que eu queria. Isabela estendeu a mão e pegou a dele. Sinto muito. Tiago entrelaçou seus dedos. Você não tem que se desculpar. Já fiz as pazes com isso, mas acho que é por isso que tenho tanta dificuldade em expressar o que sinto. Aprendi a guardar tudo para mim. Isabela o olhou fixamente. Você pode me dizer qualquer coisa. Eu não vou te julgar. Tiago apertou sua mão. Eu sei.
É por isso que você está aqui, porque com você não preciso fingir. Terminaram o jantar e ficaram no sofá em frente ao fogo. Isabela apoiou a cabeça no ombro de Tiago, sentindo o calor das chamas e do corpo dele. Lá fora o vento soprava entre as árvores, mas dentro tudo era calma. Obrigada por isso, murmurou Isabela. Pelo quê? Por me trazer aqui, por pensar em mim por tudo. Tiago beijou sua cabeça. Você não tem que me agradecer. E isso também é para mim. Eu precisava sair da cidade. Precisava estar com você sem interrupções. Ficaram assim até o sono começar a vencê-los. Tiago apagou o fogo e caminharam para os quartos. Isabela parou em frente à porta do quarto de hóspedes. Tiago parou também esperando. Posso dormir com você? Perguntou Isabela em voz baixa. Tiago sorriu. Pode. Entraram juntos no quarto principal. Uma cama grande com lençóis brancos, outra lareira menor, janelas com vista para as estrelas. Tiago acendeu a lareira enquanto Isabela se trocava no banheiro. Ela vestia um pijama simples, calças de algodão e uma camiseta. Quando saiu, Tiago já estava na cama esperando por ela. Isabela se enfiou debaixo das cobertas. Tiago a atraiu para si, envolvendo-a com os braços. Ela apoiou a cabeça em seu peito, ouvindo as batidas de seu coração estáveis reconfortantes. Boa noite, sussurrou Tiago. Boa noite. Adormeceram assim, envoltos um no outro, o fogo crepitando suavemente na lareira. Isabela acordou com a luz do amanhecer, entrando pelas janelas. Tiago ainda dormia seu braço pesado sobre a cintura dela. Isabela ficou quieta, observando seu rosto relaxado. As linhas de preocupação que ele sempre carregava na testa haviam desaparecido. Ele parecia em paz. Isabela sentiu uma onda de ternura tão forte que quase doeu. Ela havia se apaixonado por aquele homem completamente e não havia mais como negar ou esconder. Tiago abriu os olhos lentamente. Encontrou-a olhando para ele. Bom dia? Bom dia. Há quanto tempo está acordada? Não muito. Só estava te vendo dormir. Tiago sorriu. E a que conclusão chegou que você dorme de boca aberta? Tiago riu e a puxou para si, fazendo-a rir também, e a beijou. Um beijo de bom dia suave e doce. Isabela se derreteu contra ele. Ficaram na cama mais um pouco, beijando-se preguiçosamente e falando baixo sobre nada em particular. Finalmente se levantaram. Tiago preparou café, enquanto Isabela fazia ovos mexidos. Tomaram café da manhã no terraço dos fundos da casa, envoltos em mantas, porque o ar estava frio. A vista era incrível, árvores, até onde a vista alcançava montanhas ao longe, o som dos pássaros e do vento, nada mais. Era disso que eu precisava, disse Isabela. Silêncio. Tiago assentiu. Eu também. Às vezes sinto que minha vida é tanto barulho que me esqueço de como é o silêncio. Isabela o olhou. Você se arrepende de algo, de como as coisas aconteceram? Tiago pensou. Às vezes. Me arrependo de não ter dito ao meu pai que o amava antes de ele morrer. Me arrependo de ter perdido tanto tempo construindo algo que não me faz feliz. Me arrependo de não ter conhecido alguém como você antes. Isabela sentiu um nó na garganta. Tiago continuou. Mas também acho que tudo acontece quando tem que acontecer. Se eu tivesse te conhecido há 5 anos, provavelmente não estaria pronto para te valorizar. Eu precisava viver tudo o que vivi para entender o que realmente quero. E o que você quer? Tiago a olhou diretamente nos olhos. Quero uma vida mais simples. Quero acordar e sentir que o que faço tem sentido. Quero alguém com quem compartilhar as manhãs e as noites. Quero largar tudo e começar de novo se for necessário. Quero ser feliz e acho que com você eu poderia ser. Isabela sentiu as lágrimas queimando em seus olhos. Não sabia o que dizer. Tiago estendeu a mão sobre a mesa. Isabela a pegou. Você não precisa dizer nada agora, disse ele. Só queria que você soubesse. Isabela assentiu, incapaz de falar. Passaram o dia caminhando pela floresta. Tiago conhecia as trilhas. Ele lhe mostrou um riacho escondido entre as rochas, uma clareira onde o sol entrava, criando um efeito mágico. Sentaram-se ali na grama úmida, olhando para o céu entre as copas das árvores. Isabela deitou-se com a cabeça no colo de Tiago. Ele brincava com o cabelo dela distraidamente. Você já pensou em largar tudo? Perguntou Isabela.
o tempo todo. Por que não faz isso? Porque tenho responsabilidades, pessoas que dependem de mim, investidores funcionários. Não posso simplesmente ir embora. Música. Isabela se levantou e o olhou. Mas se você pudesse, se não houvesse consequências, o que faria? Tiago sorriu. Eu compraria uma casa como esta em algum lugar tranquilo, longe da cidade. Talvez começasse um negócio pequeno, algo que eu goste de verdade, não sei, um vinhedo ou uma cafeteria, algo simples. E você seria feliz? Acho que sim, especialmente se tivesse a pessoa certa ao meu lado. Isabela sentiu seu coração acelerar. E quem seria essa pessoa? Tiago a olhou com uma intensidade que a deixou sem fôlego. Acho, pigarreia, que você já sabe. Isabela se inclinou e o beijou. Um beijo profundo, cheio de promessas não ditas. Quando se separaram, Tiago apoiou a testa contra a dela. Eu te amo, Isabela. Sei que é cedo, sei que talvez te assuste, mas não consigo mais guardar isso para mim. Eu te amo. Isabela sentiu as lágrimas rolarem por suas bochechas. Eu também te amo. Tiago a abraçou forte, como se tivesse medo de que ela fosse desaparecer. Ficaram assim abraçados no meio da floresta, o mundo reduzido apenas a eles dois. Naquela noite, cozinharam juntos. Tiago fez macarrão de novo, desta vez com a ajuda de Isabela, que se revelou uma cozinheira muito melhor. Riram quando Tiago quase queimou o molho. Brindaram com vinho tinto por coisas simples, pelo silêncio, por se encontrarem, por se atreverem. Depois do jantar, sentaram-se em frente à lareira novamente. Isabela entre as pernas de Tiago, as costas contra o peito dele. Ele a envolvia com os braços, o queixo apoiado na cabeça dela. Não quero que isso acabe, murmurou Isabela. Não precisa acabar. Mas temos que voltar. Tiago assentiu. Eu sei, mas podemos voltar aqui sempre que precisarmos escapar. Isabela se virou em seus braços para olhá-lo. Você me promete? Eu prometo. Beijaram-se novamente, cada beijo mais profundo que o anterior. As mãos de Tiago se moveram para a cintura dela, atraindo-a para mais perto. As mãos de Isabela se enroscaram no cabelo dele. O fogo crepitava ao lado deles. Mas o calor que sentiam vinha de dentro. Tiago a levantou e a levou para o quarto sem quebrar o beijo. Depositou-a suavemente na cama, ficou sobre ela olhando-a com uma mistura de desejo e ternura. Você tem certeza? Perguntou com a voz rouca. Isabela assentiu. Tenho certeza. Tiago sorriu e a beijou de novo. Naquela noite, entregaram-se um ao outro completamente, sem medos, sem reservas. Apenas duas pessoas que se encontraram no meio do caos e decidiram construir algo real juntas. Quando terminou, ficaram abraçados sob os lençóis, suas respirações compassadas, seus corações batendo no mesmo ritmo. Isabela apoiou a cabeça no peito de Tiago, seus dedos desenhando círculos em sua pele. Eu te amo, sussurrou novamente. Eu também te amo, respondeu Tiago, beijando sua cabeça. E Isabela soube com uma certeza absoluta que aquilo era diferente. Que aquilo era real, que pela primeira vez em sua vida havia encontrado algo que valia o risco, algo que valia cada medo que teve que enfrentar para chegar até ali. Adormeceram assim, envoltos um no outro, o mundo lá fora silencioso e em paz. E pela primeira vez em muito tempo, ambos sonharam com futuros que não pareciam impossíveis. O domingo amanheceu com uma névoa leve que cobria a floresta como um véu. Isabela acordou primeiro aninhada contra Tiago. Ficou quieta, memorizando aquele momento, o calor de seu corpo, o som de sua respiração, a sensação de estar exatamente onde deveria estar. Tiago abriu os olhos e a encontrou olhando para ele. Sorriu. Bom dia, amor. Isabela sentiu seu coração se expandir ao ouvir aquela palavra. Amor, bom dia. Temos que voltar hoje, disse Tiago com pesar na voz. Eu sei, mas não quero. Eu também não. Ficaram na cama mais um pouco. Nenhum dos dois queria quebrar a bolha que haviam construído. Finalmente se levantaram, tomaram café da manhã devagar, fizeram as malas sem pressa, limparam a casa em silêncio. Cada movimento era uma despedida silenciosa daquele lugar que lhes dera tanto em tão pouco tempo. Quando tudo estava pronto, Tiago pegou a mão de Isabela antes de sair. Espera. Isabela o olhou. Tiago parecia nervoso. Era a primeira vez que ela o via assim.
O que foi? Tem algo que quero te dizer antes de irmos. Isabela sentiu um nó no estômago. Diga. Tiago exalou. Faz 2 meses que estou pensando nisso. Desde que te conheci, tudo mudou. Minha vida só fazia sentido no trabalho em cumprir o que se esperava de mim. Mas com você descobri que há mais, que posso querer algo diferente, que posso ser feliz. Isabela apertou sua mão, sentindo as lágrimas se formando. Tiago continuou. Vou vender minha parte da empresa. Já falei com meus sócios. Eles podem comprar. Não será da noite para o dia, mas em 6 meses estarei fora. Isabela piscou confusa. O quê? Você tem certeza? Nunca tive tanta certeza de algo na minha vida. Quero começar de novo. Quero construir algo que me faça sentir vivo. E quero fazer isso com você. Comigo, Tiago pegou ambas as mãos de Isabela entre as suas. Sei que parece precipitado, sei que mal nos conhecemos, mas também sei o que sinto. Eu te amo, Isabela, e quero um futuro com você. Não sei exatamente como será, mas sei que quero construí-lo juntos. Isabela sentiu as lágrimas rolarem por suas bochechas. Tiago, eu também te amo, mas não quero que você desista da sua vida por minha causa. Não estou desistindo da minha vida. Estou escolhendo uma melhor, uma onde não tenha que fingir, uma onde possa ser eu mesmo. E essa vida inclui você. Isabela olhou nos olhos, viu a sinceridade, a certeza, a vulnerabilidade e soube que era real. Então sim, eu quero construir esse futuro com você. Tiago sorriu amplamente e a levantou do chão, fazendo-a girar. Isabela riu entre as lágrimas. Quando a colocou no chão, beijou-a com uma intensidade que lhe tirou o fôlego. Vamos fazer isso direito, disse Tiago quando se separaram sem pressa, conhecendo nossas famílias, construindo juntos. Isabela assentiu sem pressa, mas juntos. Saíram de casa e começaram a viagem de volta. Desta vez o silêncio era diferente. Não era despedida, era antecipação, era promessa. Isabela olhava pela janela, a mão de Tiago descansando sobre a sua. Sua mente voava para o futuro. Um futuro que antes lhe dava medo, mas que agora lhe parecia cheio de possibilidades. Tiago quebrou o silêncio. Eu estava pensando. Isabela o olhou. Em que, quando vender minha parte, quero comprar uma casa. Não na cidade, algo menor com jardim, talvez não tão longe quanto esta, mas o suficiente para respirar. Isabela sorriu. Gosto dessa ideia. E você o que quer fazer? Isabela pensou. Quero continuar sendo enfermeira. Gosto do que faço, mas talvez mudar para um hospital menor, onde possa ter horários mais humanos, onde possa ter vida fora do trabalho. Parece perfeito. Chegaram à cidade quando o sol começava a se pôr. Tiago a levou ao seu apartamento, estacionou e nenhum dos dois se moveu por um momento. Não quero que isso acabe, disse Isabela. Não vai acabar. Isso está apenas começando. Isabela sorriu. Quando te vejo amanhã, depois de amanhã, todos os dias, se você quiser. Eu quero. Tiago se inclinou e a beijou suavemente. Isabela desceu do carro, mas antes de fechar a porta, inclinou-se para dentro. Ei, Tiago a olhou. Obrigada. Pelo quê? Por ser corajoso, por me escolher, por se escolher também. Tiago sorriu. Eu sempre vou te escolher. Isabela fechou a porta e subiu para seu apartamento. Quando entrou, jogou-se no sofá com um sorriso que não conseguia apagar. Seu celular vibrou. Uma mensagem de Tiago. Já estou com saudades. Isabela riu. Eu também. Naquela noite não conseguiu dormir. Não por ansiedade ou medo, mas por emoção, pela certeza de que sua vida havia mudado para sempre, de que havia encontrado algo real, algo que valia a pena. Os meses seguintes foram um turbilhão. Tiago começou o processo de vender sua parte da empresa. Isabela solicitou uma transferência para um hospital menor nos arredores da cidade. Mudaram-se juntos para uma casa que encontraram em um bairro tranquilo. Não era enorme, mas tinha jardim, 2 quartos e uma cozinha onde podiam cozinhar juntos. Tiago conheceu a mãe e a irmã de Isabela. No início, elas estavam desconfiadas. Quem era esse homem rico que apareceu do nada? Mas Tiago conquistou a confiança delas com paciência, com gestos genuínos, com a forma como olhava para Isabela, como se ela fosse a coisa mais valiosa do mundo. Isabela conheceu a mãe de Tiago, uma mulher elegante, mas calorosa, que a recebeu de braços abertos. Ai, minha filha,
disse ela em sua primeira visita. Você não sabe há quanto tempo eu esperava para ver meu filho tão feliz. Isabela também conheceu o irmão de Tiago quando ele veio visitá-lo dos Estados Unidos. Os dois homens se abraçaram desajeitadamente no início, mas depois conversaram por horas reconstruindo um vínculo que havia se perdido após a morte do pai. Laura não parava de dizer, eu te avisei, toda vez que via Isabela. E Isabela não podia fazer mais do que sorrir e concordar. Em uma tarde de sábado, 6 meses depois daquele primeiro encontro, no Café Jardim Isabela chegou em casa depois de seu turno. Tiago não estava. Havia um bilhete na mesa. Venha para o jardim. Isabela saiu pela porta dos fundos. O jardim estava iluminado com luzes penduradas nas árvores. Havia flores por toda parte. E no centro, Tiago de pé, esperando por ela, música, com um sorriso nervoso. Isabela se aproximou com o coração batendo forte. O que é tudo isso? Tiago pegou suas mãos. Isabela Fontes, há 6 meses você chegou a um encontro sem maquiagem e mudou minha vida para sempre. Você me ensinou que o real é mais valioso que o perfeito, que o amor não tem a ver com aparências, mas com a verdade que se pode ser feliz sem ter tudo resolvido. E eu quero passar o resto da minha vida com você. Tiago se ajoelhou. Isabela sentiu as lágrimas instantâneas. Ele tirou uma pequena caixa do bolso e a abriu. Um anel simples, bonito, perfeito. Você quer se casar comigo? Isabela não conseguiu falar, apenas assentiu enquanto as lágrimas rolavam por suas bochechas. Sim, sim, eu quero. Tiago se levantou e colocou o anel nela. Depois a levantou e a fez girar. Isabela riu e chorou. Ao mesmo tempo ele a beijou. Um beijo cheio de alegria, de promessas de futuro. Quando se separaram, Isabela o olhou nos olhos. Eu te amo. Não me arrependo de nada, de nenhum medo que tive que enfrentar para chegar até aqui. Eu também não. Você é a melhor coisa que já me aconteceu. Abraçaram-se no meio do jardim iluminado, o resto do mundo desaparecendo. Isabela pensou em todo o caminho que havia percorrido, em seus medos, em suas dúvidas, em como quase havia perdido isso por não se atrever, mas ela se atreveu, e valeu a pena. Tiago a olhou. No que você está pensando? Em que esqueci de me maquiar para aquele encontro e acabou sendo a melhor decisão da minha vida. Tiago riu. A minha também. Ficaram assim abraçados sob as luzes, sabendo que aquilo era apenas o começo, que viriam desafios, que nem tudo seria perfeito, mas também sabendo que enfrentariam juntos, que haviam encontrado algo real no meio do caos, que haviam se escolhido e que continuariam se escolhendo a cada dia para sempre. Yeah.